Sejam todos muito bem-vindos ao canal Cortes Apologéticos. Hoje eu trago a público um conteúdo sensível, mas necessário. Trata-se de uma análise crítica comparativa entre o Templo dos Povos, liderado por Jim Jones, e a Igreja Cristã Maranata, sob a liderança de Gedeu Trigueiros, que neste momento é o presidente da igreja, mas também é o fundador desta igreja. Este artigo ele foi encaminhado por um líder anônimo de um movimento de reforma interna na Igreja Cristã Maranata. Na verdade, é a terceira manifestação que me foi enviada sob o título de Carta Aberta aos Membros da Igreja Cristã Maranata. E, como nos casos anteriores, eu considerei importante dar visibilidade a esse material, publicando também este material no nosso site, o site Celeiros, www.celeiros.net. Esta carta também, este artigo também estará publicado no site Celeiros. Bom, este conteúdo ele tem um caráter analítico e opinativo. Ele está fundamentado em pesquisa documental, referências acadêmicas, relatos públicos e também fontes disponíveis na própria internet. Não se trata de um ataque pessoal, trata-se de uma reflexão crítica sobre as estruturas de poder religioso, mecanismos de controle social e práticas institucionais observadas em diferentes contextos religiosos no Brasil e também no exterior. A liberdade de expressão e o direito à crítica, eles são garantidos pela nossa Constituição Federal Brasileira nos artigos 5º, nos incisos 4, 9 e 14. Esta publicação ela está amparada por estes princípios e a sua finalidade é promover o debate responsável e consciente sobre os limites entre fé, obediência institucional e liberdade individual. Eu reforço ainda que todas as fontes citadas, elas estão claramente indicadas ao final do texto e que este vídeo ele inclui uma leitura fiel do artigo com o objetivo de preservar a sua integridade original. Se você pertence à Igreja Cristã Maranata ou se já pertenceu, eu convido você a ouvir com atenção, refletir com serenidade e, se desejar, compartilhar seu ponto de vista nos comentários, mas lembrando, de forma respeitosa. Vamos agora à leitura do artigo completo. Então vamos à leitura do artigo que me foi encaminhado por e-mail. Análise comparativa. Práticas de controle e doutrinação no Templo dos Povos, de Jim Jones, e na Igreja Cristã Maranata, de Gedeu Trigueiros. Introdução. A história registra diversos movimentos e grupos que, sob a égide da religião ou de ideologias utópicas, exerceram níveis extremos de controle sobre seus seguidores. O Templo dos Povos, liderado por James Warren, o Jim Jones, representa um dos casos mais trágicos e emblemáticos, culminando no massacre de Jonestown em 1978, onde mais de 900 pessoas morreram em um ato de suicídio revolucionário orquestrado. A citação indica a fonte. No Brasil, a Igreja Cristã Maranata, fundada na década de 1960, também tem sido objeto de análise e críticas devido às suas práticas doutrinárias e de controle social, particularmente em relação aos seus centros de treinamento conhecidos como Maanaíns. Embora distintas em suas origens, contextos e desfechos, uma análise comparativa das práticas de liderança, cooptação, doutrinação, controle social e psicológico e tratamento da dissidência em ambas as organizações revela paralelos preocupantes e mecanismos de influência comuns a grupos de autocontrole. Este documento visa explorar
essas associações, identificando semelhanças e diferenças fundamentais entre o Templo dos Povos e a Igreja Cristã Maranata, com base nas informações coletadas de fontes acadêmicas, institucionais e críticas. Liderança, administração e manipulação. Paralelos comportamentais. A análise comparativa entre Jim Jones e Gedel Tigueiros revela paralelos significativos, não apenas nas estruturas e doutrinas, mas também nos estilos de liderança, métodos administrativos e táticas de manipulação empregadas, conforme descrito em fontes acadêmicas sobre Jones e relatos críticos sobre Gueiros. Embora operando em contextos e com desfechos distintos, ambos demonstram padrões de controle autoritário e culto à personalidade. 1. Liderança carismática e autoritária. Tanto Jim Jones quanto Gedel Tigueiros são descritos como figuras de liderança extremamente carismáticas e autoritárias. Jones evoluiu de um pregador focado em justiça social para uma figura que se autoproclamava divino, exigindo lealdade absoluta e controle total sobre a vida dos seguidores. Encapsulado em sua declaração, abre aspas, eu posso fazer o que eu quiser, porque me sacrifiquei para dar a todos uma boa vida. Fecha aspas. A citação está indicada. Ele utilizava sua oratória e supostos milagres, muito posteriormente revelados como fraudes, para solidificar sua imagem messiânica. Gedel Tigueiros, por sua vez, embora não se declare Deus, é apresentado por fontes críticas como o detentor exclusivo da revelação divina dentro da ICM, colocando suas interpretações e diretrizes acima das escrituras e da autonomia individual. Essa posição o estabelece como autoridade incontestável, onde questionar suas revelações ou direcionamentos equivale a questionar a própria vontade divina para a Igreja. A liderança é centralizada em sua figura, com relatos indicando que ele se considera o dono da Igreja, onde nada acontece sem seu conhecimento e permissão. 2. Métodos de manipulação e controle. Ambos os líderes são acusados de empregar sofisticadas técnicas de manipulação psicológica e controle social. Jones utilizava uma combinação de promessas utópicas, Jonestown como um paraíso socialista, medo, ameaças de apocalipse nuclear, guerra racial e ataques externos, e também controle da informação para manter os seguidores isolados e dependentes. Ele encenava curas, controlava relacionamentos e finanças e instituiu um regime de vigilância mútua e punições severas em Jonestown. A referência está indicada. Fontes críticas sobre a ICM descrevem táticas semelhantes, embora com nuances diferentes. A manipulação ocorreria através da reinterpretação de escrituras para validar a revelação específica da ICM, a criação de uma mentalidade de cerco, nós contra eles, a pressão constante por conformidade comportamental, mesmo sem regras explícitas de usos e costumes, e o controle da informação através de canais internos como EBDs via satélite. A humilhação pública e o medo de desagradar a liderança ou ser excluído do grupo funcionariam como ferramentas de controle poderosas. Relatos críticos mencionam a exposição pública de nomes de pastores e a pressão por obediência forçada pelo medo. 3. Administração centralizada e tratamento da dissidência. A administração em ambos os casos é marcada pela centralização extrema no líder. Em Jonestown, Jones tinha controle absoluto sobre todos os aspectos da vida comunitária, desde a dieta até o trabalho e as finanças. A referência está indicada.
A dissidência era tratada com violência física, coerção e, finalmente, a morte. Na ICM, a administração também é descrita como altamente centralizada em Jedeutigueiros. Críticos apontam para um controle rígido sobre pastores e finanças, com acusações de desvio de dízimos investigadas pelo Ministério Público, embora a análise aqui se foque nos padrões comportamentais descritos. A forma como a dissidência é tratada, segundo fontes críticas, envolve menos violência física, comparado a Jones, mas utiliza a exclusão social, a humilhação pública e o desprezo. Então é importante aqui fazer uma ressalva. Ele está dizendo que não inclui violência física, apenas uma questão moral. Isso é importante para que não haja nenhum mal entendido. Então ele diz, mas utiliza a exclusão social, a humilhação pública e o desprezo. Então essas seriam os mecanismos de coerção. O blog celeiros.net cita supostas falas de Jedeutigueiros como, abre aspas, não tem esse negócio de tempo não. Quem quiser pode ir embora. Avisa logo. Quem não tiver interessado vai cuidar do almoço. Eu não tô nem aí, fecha aspas. Ilustrando um alegado desprezo por colaboradores e a pressão para a conformidade ou exclusão. A cobrança pública de líderes regionais por não cumprirem metas ou diretrizes também é apontada como uma tática administrativa de controle. Conclusão parcial. Embora as consequências das lideranças de Jim Jones e Jedeutigueiros sejam vastamente diferentes em termos de violência explícita e desfecho, a análise de fontes acadêmicas e críticas sugere paralelos preocupantes nos padrões de comportamento autoritário, nas táticas de manipulação psicológica e nos métodos de controle administrativo e social. Ambos parecem cultivar um ambiente onde a figura do líder é suprema. A dissidência é punida, seja física ou socialmente, e no caso de Jonestown, chega a ser física. Não no caso da Igreja Cristã Maranata. Por favor, vamos entender bem o que está escrito. E ele continua. E os seguidores são mantidos em um estado de dependência e conformidade através de uma combinação de carisma, medo e controle da informação e da vida comunitária. Métodos de cooptação, apelos sociais e promessas espirituais. A forma como um grupo atrai novos membros revela muito sobre sua natureza e seus objetivos. O Templo dos Povos, sob a liderança de Jim Jones, inicialmente ganhou adeptos através de um forte apelo à justiça social e à igualdade racial, em um contexto de significativas tensões sociais nos Estados Unidos. A indicação está descrita. Jones e o templo ofereciam assistência prática a populações marginalizadas, como idosos, pobres e minorias étnicas, provendo alimentação, moradia e um senso de comunidade e pertencimento. A promessa evoluiu para a criação de Jonestown, um suposto paraíso socialista na Guiana, livre das injustiças e do racismo percebidos na sociedade americana. A referência está citada. O recrutamento focava, portanto, em indivíduos que se sentiam desassistidos ou oprimidos pelo sistema vigente, oferecendo uma solução utópica e comunitária. A Igreja Cristã Maranata, por sua vez, concentra seus esforços na cooptação na esfera espiritual. O apelo principal reside na promessa de uma experiência religiosa autêntica, baseada em dons espirituais e em uma doutrina revelada diretamente por Deus, que a distinguiria de outras denominações frequentemente referidas pejorativamente como religião. A ICM atrai indivíduos em busca de respostas espirituais, cura
orientação divina e um senso de comunidade religiosa coesa. A ênfase na exclusividade da obra como detentora da sã doutrina cria um forte atrativo para aqueles que buscam segurança e certeza espiritual em um mundo percebido como confuso ou espiritualmente decadente. O paralelo entre os dois grupos reside na habilidade de identificar e explorar necessidades profundas em seus públicos-alvo, sejam elas de ordem social e material, como no caso inicial do Templo dos Povos, ou de ordem espiritual e existencial, como na ICM. Ambos oferecem uma narrativa de salvação e pertencimento, prometendo uma solução idealizada, um paraíso socialista ou uma comunhão espiritual exclusiva, e uma comunidade onde essas necessidades seriam supridas. A diferença reside na ênfase do apelo inicial. O Templo dos Povos utilizou o ativismo social como porta de entrada para sua ideologia e controle, enquanto a ICM foca diretamente na oferta de uma experiência e doutrina espiritual específica como principal meio de atração. Doutrinação e controle da informação, construindo realidades paralelas. Um pilar fundamental para a manutenção do controle em grupos como o Templo dos Povos e a Igreja Cristã Maranata é a implementação de um sistema robusto de doutrinação aliado a um controle estrito sobre o fluxo de informações acessíveis aos membros. Jim Jones desenvolveu uma doutrina sincrética e evolutiva que mesclava elementos do cristianismo pentecostal, ideais socialistas e, por fim, a crença em sua própria divindade. A citação está apontada. Em Jonestown, esse controle atingiu seu ápice. O acesso a informações externas era praticamente inexistente, substituído por uma propaganda incessante que demonizava os Estados Unidos, o capitalismo e qualquer forma de oposição, enquanto exaltava a figura de Jones e a suposta utopia que estavam construindo. A citação está indicada. Através de discursos constantes, leituras selecionadas e a supressão de vozes dissidentes, Jones moldava ativamente a uma percepção da realidade de seus seguidores, criando um universo fechado onde sua palavra era a única verdade. De forma análoga, a Igreja Cristã Maranata estabelece sua coesão doutrinária através da ênfase em uma doutrina revelada, uma interpretação particular das Escrituras que, segundo alegam, lhes foi concedida diretamente por Deus. Essa revelação abrange não apenas aspectos teológicos, mas também diretrizes para a vida cotidiana. Fontes críticas apontam para um forte desencorajamento e, por vezes, proibição do contato com outras fontes de informação teológica ou críticas à instituição, rotuladas como religião ou coisas do mundo. O acesso à informação é filtrado pela ótica da obra e a verdade é apresentada como exclusiva do grupo. Os manaíns funcionam como centros importantes para essa doutrinação intensiva, onde os membros são imersos nos ensinamentos específicos da igreja. Pesquisa web, site ICM. É a referência. O paralelo central reside na construção deliberada de uma realidade paralela, um ecossistema informacional fechado onde a visão de mundo do grupo é constantemente reforçada e as perspectivas externas são sistematicamente desvalorizadas ou demonizadas. Tanto Jones quanto a liderança da ICM, através da revelação, posicionam-se como os únicos intérpretes legítimos da verdade, seja ela social, política ou espiritual. A diferença reside novamente no conteúdo específico da doutrina, o socialismo apostólico de Jones versus a doutrina revelada da ICM.
e no grau de isolamento físico imposto, total em Jonestown, mas intermitente na ICM através de eventos e desencorajamento de influências externas. Contudo, o mecanismo de controle informacional e a criação de uma bolha ideológica são notavelmente semelhantes. Mecanismos de controle social e psicológico, da regra comunal à pressão implícita. O controle efetivo sobre os membros de um grupo de alta demanda vai além da doutrinação, permeando a vida cotidiana através de regras explícitas e implícitas e da manipulação psicológica. No Templo dos Povos, especialmente em Jonestown, o controle social era absoluto e brutal. A vida comunal impunha regras estritas sobre todos os aspectos da existência: dieta alimentar, simples e controlada, horários de sono e trabalho extenuantes, relacionamentos desencorajados ou controlados por Jones e até mesmo a privacidade, considerada uma afetação burguesa. A referência está apontada. A desobediência era punida com violência física, humilhação pública em longas sessões de catarse e confinamento. O medo era uma ferramenta constante, alimentado por ameaças de inimigos externos, reais ou imaginários, profecias apocalípticas e a vigilância mútua entre membros. A citação está indicada. A privação do sono e, no caso de Jones, o uso de drogas contribuíam para um ambiente de constante tensão e vulnerabilidade psicológica. Na Igreja Cristã Maranata, o controle social e psicológico opera de maneira particularmente insidiosa, indo além de regras explícitas e manifestando-se primordialmente através de mecanismos implícitos de pressão comunitária e manipulação emocional, conforme apontado por relatos de ex-membros e análises críticas. Embora a liderança possa negar a existência formal de usos e costumes como doutrina oficial, na prática, um código de conduta não escrito, porém rigidamente esperado, molda o comportamento dos fiéis em áreas como aparência pessoal, linguagem, lazer e interações sociais. A conformidade não é necessariamente imposta por decretos diretos, mas sim pela constante vigilância mútua e pela cultura de julgamento internalizada. Aqueles que não se adequam ao padrão esperado, seja na vestimenta, no corte de cabelo, nas opiniões expressas ou no nível de participação nas atividades, são frequentemente alvo de olhares de reprovação, comentários velados, isolamento social progressivo e, em casos mais extremos, humilhação pública, muitas vezes disfarçada de exortação ou tratamento espiritual durante cultos e reuniões. O desvio do padrão é associado não apenas a um erro comportamental, mas a uma falta de comunhão, rebeldia ou enfermidade espiritual, criando um ambiente onde o medo da exclusão e da condenação divina, conforme interpretada pela liderança, se torna uma ferramenta poderosa de controle. A retórica utilizada pela liderança, como a encontrada em discursos de Gedel-Tigueiro analisados por fontes críticas, frequentemente reforça essa dinâmica, atacando ex-membros, críticos e outras denominações, rotulando-os como inimigos da obra ou associando-os a influências negativas, por exemplo, apóstatas, caídos, anátemas, o que intensifica a pressão para a conformidade interna e o isolamento do mundo exterior. Revelações e visões continuam sendo usadas para direcionar ou constranger membros, adicionando uma camada de manipulação espiritual à já intensa pressão social. O paralelo reside na implementação de um sistema normativo abrangente que regula minuciosamente a vida dos membros, visando criar uniformidade e eliminar a individualidade desviante.
Ambos os grupos utilizam mecanismos psicológicos como medo, culpa e pressão social para garantir a conformidade. O isolamento social, seja físico, em Jonestown, ou através do desencorajamento de laços externos e da criação de uma bolha social, na Igreja Maranata, reforça a dependência do grupo. A diferença mais marcante está no nível de coerção física e violência explícita, que era uma característica central no regime de Jones, enquanto na ICM, segundo as fontes críticas analisadas e o feedback recebido, o controle opera predominantemente através da pressão psicológica implícita, da manipulação espiritual, do ostracismo social e da humilhação velada ou pública. Centros de adestramento e isolamento, Jonestown e os Manaíns. Locais específicos de treinamento, retiro ou isolamento desempenham um papel significativo na intensificação da doutrinação e no fortalecimento da identidade grupal. Jonestown, a comuna estabelecida por Jim Jones na Guiana, representa o exemplo extremo de isolamento físico e psicológico. Concebida como um paraíso socialista, tornou-se, na prática, um campo de trabalho forçado onde os seguidores eram submetidos a uma rotina extenuante, doutrinação incessante e vigilância constante. A referência está apontada. O isolamento geográfico impedia o contato com o exterior e facilitava o controle absoluto de Jones sobre todos os aspectos da vida. Os infames ensaios de suicídio coletivo, as White Nights, também ocorriam neste ambiente de isolamento total, dessensibilizando os membros e preparando-os para o trágico fim. A referência está apontada. A Igreja Cristã Maranata utiliza os Manaíns como centro de treinamento e retiro espiritual. Também tem as fontes. Descritos oficialmente como locais para transmitir o ensino da doutrina revelada pelo Senhor, os Manaíns sediam seminários, cursos e eventos que reúnem membros de diversas localidades para períodos de imersão na obra. Embora não configurem um isolamento permanente ou geograficamente remoto como Jonestown, os Manaíns funcionam como espaços onde a doutrinação é intensificada, a identidade grupal é reforçada e os membros são temporariamente afastados de suas rotinas e influências externas. Fontes críticas e relatos de ex-membros descrevem um ambiente controlado, com rotinas próprias, onde a doutrina específica da ICM é ministrada de forma intensiva. Então, também aqui está a indicação da fonte. O trabalho voluntário nos Manaíns também é uma prática comum incentivada como forma de serviço e devoção. Também tem a indicação da fonte. O paralelo reside no uso estratégico de locais designados para aprofundar a doutrinação e consolidar o controle do grupo, afastando os membros, seja de forma permanente, Jonestown, ou intermitente Manaíns, do ambiente e das influências externas. Ambos os espaços servem para reforçar a coesão interna e a submissão à autoridade do grupo. As diferenças são cruciais e residem no grau e na natureza do isolamento, total e forçado em Jonestown, versus temporário e, em teoria, voluntário nos Manaíns. Na função primária, sociedade alternativa / campo de trabalho versus centro de ensino / retiro e, fundamentalmente, no nível de coerção e violência empregado que atingiu níveis extremos e letais, no caso de Jonestown. Controle financeiro e material, expropriação total versus dízimo e voluntariado. O controle sobre os recursos financeiros e materiais dos membros é outra característica comum em grupos de alta demanda, embora se manifeste de formas distintas. No Templo dos Povos, especialmente com a mudança para Jonestown,
A exigência era a entrega total dos bens e rendimentos dos seguidores à organização. A referência está apontada. Cheques de seguridade social, pensões, propriedades e economias eram transferidos para o controle de Jones e da liderança do templo. Essa expropriação completa não apenas financiava a comuna e o estilo de vida da liderança, mas também aumentava a dependência dos membros, eliminando sua autonomia financeira e dificultando qualquer possibilidade de saída ou vida independente fora do grupo. Na Igreja Cristã Maranata, o controle financeiro opera através de mecanismos mais tradicionais dentro do contexto evangélico, como a prática do dízimo, a entrega de 10% da renda, e o incentivo a ofertas voluntárias. Além disso, o trabalho voluntário é fortemente encorajado e apresentado como uma forma de serviço a Deus e um meio de alcançar bênçãos divinas. Isso inclui a participação em mutirões para a construção e manutenção de templos e manaíns, bem como a dedicação de tempo a diversas atividades da igreja. Embora não haja uma expropriação total de bens, como em Jonestown, a combinação de dízimos, ofertas e a demanda por trabalho voluntário representa uma canalização significativa dos recursos, tempo e dinheiro dos membros para a organização. O paralelo reside na mobilização dos recursos dos fiéis em benefício da estrutura organizacional e de sua liderança. Ambos os grupos estabelecem mecanismos para que os membros contribuam financeiramente e com seu trabalho para a manutenção e expansão do grupo. A diferença fundamental está na natureza dessa contribuição. A expropriação total e compulsória praticada por Jones contrasta com as práticas de dízimo, ofertas e voluntariado incentivado, embora socialmente pressionado, segundo críticos, na ICM. Contudo, em ambos os casos, a estrutura financeira reforça a dependência e o compromisso do membro com a organização. Repressão e dissidência. Da violência extrema ao ostracismo. A forma como um grupo lida com a crítica interna, a dissidência e as tentativas de saída é um indicador crítico de seu nível de autoritarismo e controle. O Templo dos Povos, sob o comando de Jim Jones, escalou para níveis extremos de repressão. Inicialmente, a dissidência podia ser tratada com humilhação pública nas sessões de catarse ou punições físicas, referência indicada. Com o tempo, especialmente em Jonestown, a repressão tornou-se brutal e letal. Críticos e aqueles que tentavam fugir eram vistos como traidores e inimigos da causa. A paranoia de Jones e a estrutura de vigilância interna levaram a um clima de medo constante. A repressão culminou no assassinato do congressista Leo Ryan e de membros de sua comitiva que investigavam abusos e no subsequente massacre/suicídio em massa, onde a recusa em particular era punida com injeção forçada de cianeto ou morte pelos guardas armados. A citação está apontada. A intolerância à dissidência era absoluta e a resposta final foi a eliminação física. Na Igreja Cristã Maranata, a repressão à dissidência, conforme descrito por fontes críticas, opera de maneira predominantemente psicológica e social. Críticas à doutrina, à liderança ou à obra são frequentemente interpretadas como falta de entendimento da obra, influência do inimigo ou enfermidade espiritual. Aqueles que persistem na crítica ou decidem deixar o grupo podem enfrentar ostracismo social, perda de funções e relacionamentos dentro da comunidade e até mesmo difamação velada. A pressão para se conformar é intensa e a saída do grupo é muitas vezes retratada como um afastamento de Deus ou da verdadeira fé, gerando culpa e medo nos dissidentes. Embora não haja relatos de violência física institucionalizada, como em Jonestown,
A pressão psicológica e a exclusão social funcionam como mecanismos eficazes para desencorajar a dissidência e manter a coesão do grupo através do medo da rejeição e da perda de identidade comunitária. O paralelo reside na intolerância fundamental à contestação da autoridade e da doutrina do grupo. Ambos os sistemas desenvolveram mecanismos para silenciar, marginalizar ou punir aqueles que questionam o status quo. A diferença abissal entre os métodos empregados, a violência física extrema, tortura e assassinato que caracterizavam a fase final do Templo dos Povos, contrastam com os métodos de pressão psicológica, manipulação espiritual e ostracismo social descritos em relação à ICM. No entanto, ambos os métodos visam o mesmo objetivo: preservar a integridade da estrutura de poder e da ideologia do grupo, suprimindo qualquer voz discordante. Mentalidade: nós versus eles. A construção de grupo exclusivo. Um componente essencial para a coesão e o controle em grupos de alta demanda é a criação de uma forte identidade grupal, frequentemente definida em oposição a um outro externo. Tanto o Templo dos Povos quanto a Igreja Cristã Maranata cultivaram uma mentalidade de nós versus eles. Jim Jones explorou as tensões raciais e sociais, bem como a paranoia da Guerra Fria, para pintar o mundo exterior, especialmente o governo dos Estados Unidos e o sistema capitalista, como corrupto, racista e opressor. Citação indicada. Jonestown foi apresentada como a única alternativa viável, o único refúgio seguro contra a iminente destruição ou perseguição. Essa demonização do exterior reforçava a dependência do grupo e justificava o isolamento e as medidas extremas de controle, pois qualquer contato ou simpatia pelo inimigo era visto como uma ameaça existencial. Na Igreja Cristã Maranata, essa dicotomia manifesta-se na distinção entre a obra e a religião. A ICM se apresenta como a detentora exclusiva da sã doutrina e da revelação divina, enquanto outras denominações cristãs e o mundo secular são frequentemente vistos como desviados, enganados ou espiritualmente inferiores. Essa crença na própria exclusividade e superioridade espiritual cria uma forte barreira psicológica entre os membros e o mundo exterior. A participação na obra torna-se o marcador central da identidade do fiel, e o envolvimento com pessoas ou ideias fora desse círculo é desencorajado ou visto como suspeita. Essa mentalidade reforça a coesão interna e a lealdade à liderança e à doutrina específica do grupo. O paralelo é claro. Ambos os grupos construíram uma identidade coletiva forte e fechada, baseada na crença em sua própria singularidade e superioridade, seja ela social, política ou espiritual, em contraste com um mundo exterior percebido como hostil, errado ou perigoso. Essa mentalidade de cerco justifica o isolamento físico ou social, reforça a autoridade da liderança e torna os membros mais resistentes a influências externas e mais dependentes da aprovação e validação do grupo. Conclusão: espectros de controle e lições históricas. A análise comparativa entre o Templo dos Povos de Jim Jones e a Igreja Cristã Maranata revela paralelos significativos nos mecanismos de controle e doutrinação empregados por grupos de alta demanda, ainda que operem em contextos e com intensidades distintas. Ambos demonstram a capacidade de explorar necessidades humanas, sociais, espirituais, construir figuras de autoridade incontestáveis, seja um líder divinizado ou uma estrutura que clama revelação divina exclusiva, controlar o fluxo de informações, impor normas rígidas de comportamento e criar uma mentalidade de grupo fechado em oposição ao mundo exterior.
As semelhanças nos métodos de cooptação, na criação de realidades paralelas através da doutrinação, no uso de pressão psicológica, medo-culpa, no estabelecimento de centros de imersão, Jonestown e Manains, na mobilização de recursos dos membros e na intolerância à dissidência são notáveis. Contudo, as diferenças são igualmente cruciais, especialmente no que tange ao nível de coerção física e violência. O Templo dos Povos representa um caso extremo, onde o controle escalou para a violência física sistemática, tortura, assassinato e, finalmente, um massacre em massa. A ICM, por outro lado, opera, com base nas fontes críticas analisadas, através de mecanismos mais sutis de controle psicológico, pressão social e ostracismo, sem o recurso à violência física institucionalizada que marcou Jonestown. É fundamental ressaltar que esta análise se baseia nas informações disponíveis e nas fontes consultadas, incluindo perspectivas críticas sobre a ICM. A comparação não busca equiparar simplisticamente as duas organizações, mas sim identificar padrões e mecanismos de controle que podem estar presentes em diferentes graus e manifestações em grupos religiosos ou ideológicos. O caso de Jim Jones serve como um alerta trágico sobre até onde o carisma distorcido, a manipulação psicológica e o isolamento podem levar. A análise das práticas atribuídas à ICM, por sua vez, levanta questões sobre os limites entre a devoção religiosa, a disciplina comunitária e o controle coercitivo que pode anular a autonomia individual e gerar sofrimento psicológico e social. Compreender esses espectros de controle é essencial para a análise crítica de fenômenos grupais e para a proteção dos direitos e da liberdade individual. As referências estão todas apresentadas ao final do texto e eu vou deixar, inclusive, este artigo com todas as referências publicadas no site Celeiros. Muito bem. Nota-se que o texto ele é muito bem escrito, ele foi produzido por uma pesquisa muito bem elaborada, com as fontes indicadas e, inclusive, não só as fontes em relação ao Jim Jones, como as fontes em relação aos críticos que apresentam seus trabalhos nas redes sociais. Bom, era isso que eu queria transmitir para vocês. Eu espero que isso seja suficiente para que você possa refletir sobre tudo isso que foi tratado. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.